Mais uma vez, ótima tarde, doctors. Espero que esteja tudo certo com cada um de vocês. Iniciando mais uma tutoria de tráfego pago, e hoje a gente vai falar de um tema que, né, como nas últimas tutorias eu falei, a gente está se encaminhando para o final de ano, e esses temas que eu estou sugerindo, esses temas que eu estou fazendo aqui, são tantos temas que eu vejo que muita gente tem dificuldade, que vem falar comigo, também quanto também a questão que é um tema que vocês precisam dominar, tanto para vocês rodarem o seu próprio tráfego, quanto para recomendar de como fazer isso para o seu próprio gestor de tráfego. Então, é muito importante que vocês saibam fazer isso. Por quê? Dominando isso, vocês conseguem ter maior noção do que está funcionando, do que pode funcionar para o seu negócio, e também aquela questão, dominem isso e vocês vão poder gravar, vocês vão poder criar anúncios que realmente vão converter ali, e poder ter realmente conteúdos ali de qualidade, criativos de qualidade. Então, repetindo só o nome do tema da tutoria de hoje, oferta e copy que vende, como criar anúncios que convertem com texto e posicionamento estratégico. Porque, além disso tudo que eu quero trazer aqui para vocês, é também o posicionamento. O posicionamento ele está ligado com aquilo que a gente transmite, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente anuncia. E hoje o posicionamento é uma das coisas mais importantes que um profissional tem que ter. Como eu sempre digo, não podemos ser mais um produto na prateleira. A gente tem que se diferenciar. A gente tem que ser algo diferente no meio de tantos profissionais. E é aí que está o posicionamento, é aí que está a diferenciação, e é aí que está também a questão da autoridade, que muita gente busca. E isso só acontece com posicionamento. Eu vou transmitir minha tela para a gente começar. E, beleza. Primeiramente, antes de começar, né, eu vou explicar o que é uma oferta e o que é uma copy, né, para quem não sabe. A oferta é aquilo que você está ofertando, seja o serviço, seja um produto, aquilo que você vai vender para uma pessoa. Então, a sua oferta é o que você está oferecendo. E a copy nada mais é do que aquilo que você fala no seu anúncio e aquilo que está escrito no seu anúncio. A gente se refere a copy no contexto de anúncio a isso, né? Porque a copy ela pode ser várias outras coisas, mas no contexto de anúncios a copy é o texto escrito no anúncio e o texto também que pode ser falado no anúncio, né? Que se for um anúncio em vídeo você fala, ou o texto também que está escrito no criativo, seja carrossel, seja imagem estática. Dito isso, a gente entendendo esse contexto, a gente entendendo essas duas coisas, a gente começa a entrar em como que a gente estrutura isso e como que a gente cria isso, né? É aquela coisa, criar anúncios, principalmente criar anúncios que vão converter com esses textos e te dar um posicionamento, que é o que a gente busca. Então, primeiramente, uma oferta irresistível. Aqui, nessa parte da oferta irresistível, eu digo que isso são perguntas que a gente deve fazer para nós mesmos. O que uma oferta irresistível tem que ter? Clareza, valor percebido, urgência, diferencial competitivo. Será que a minha copy, na hora que eu vou lá, montei o meu anúncio bonitinho, mas aí na hora da minha copy, será que a minha copy tem clareza? Por exemplo, a pessoa que está vendo, o possível paciente que está vendo, ele já entendeu aquilo nos primeiros 5 minutos? Entendeu? Então, essas perguntas que a gente tem que notar. Será que ele entendeu o que eu estou oferecendo, o que eu estou ofertando na minha oferta? Valor percebido. Ele sente que você está recebendo mais do que está pagando? É uma outra coisa que muita gente não entende. O que a gente quer levar para o paciente, o que a gente quer transmitir para aquela pessoa que está vendo o nosso anúncio, é o valor que aquilo tem. Que não é só mais um serviço odontológico, não é mais um serviço médico, dermatológico, seja o que seja o seu nicho. Não é só mais aquilo, mas sim ter algo de valor ali. A urgência.
que é urgência? Ele sente que precisa agir naquele momento, fala, pô, eu vi vou pegar na área, no nicho odontológico, por exemplo. Cara, eu preciso fazer implante no meu dente. Será que a pessoa está sentindo a urgência de falar, pô, eu preciso já marcar com esse doutor ou doutora para mim poder colocar o implante, porque senão vai prejudicar meu dente. Aí gera urgência. A pessoa já agir para fazer isso. O diferencial, o que você está oferecendo de único ali? Por quê? Quando a gente fala de valor percebido e diferencial, essas coisas andam juntos. Porque se a pessoa ela acha que está recebendo mais do que está pagando, é quando ela vê diferencial nas ofertas, naquilo que você está ofertando para ela. Ou se não, também o diferencial na questão do serviço, de como é feito o serviço. Isso a gente pode ir abordando mais para frente, mas é realmente uma coisa que a gente tem que pensar, qual que é o meu diferencial para os outros? O que me diferencia de todos os outros que estão aqui dentro do mercado? O que é isso? Um exemplo que eu posso dar, né, seguindo essa fórmula aqui que eu coloquei, que é problema, promessa, condição especial. ICTA, CTA é a call to action, é quando a gente faz a chamada para ação para a pessoa ir para onde a gente quer, seja ir para o WhatsApp, para o nosso site, começar a seguir, comentar, salvar. A call to action pode ser muitas coisas, mas essa fórmula geralmente que eu recomendo para uma oferta irresistível. Qual que é o problema da pessoa? Qual que é a nossa promessa para resolver esse problema? A condição especial. O que é a condição especial? O que a gente o que é o nosso especial? O que é ali que a gente está ofertando que vai gerar o valor, que vai gerar o diferencial? Essa é a condição especial. E por último, a gente faz o CTA, a gente faz essa call to action para a pessoa ir para onde a gente quer. Por exemplo, marque agora uma consulta. A pessoa vai lá e clica aqui em saiba mais, marca e chama a gente no WhatsApp para marcar uma consulta. Isso é uma CTA. Isso é uma chamada para ação. E um exemplo que eu posso dar, por exemplo, que eu posso usar prático, né, ao invés de uma consultoria de tráfego ali, vamos lá. Tipo assim, geralmente eu vou pegar o meu exemplo. Em vez de eu falar consultoria de tráfego, né, eu estou oferecendo uma consultoria de tráfego para vocês, né, fazer uma consultoria ali que eu vou ensinar vocês ao que está de errado dentro do tráfego de vocês e eu vou guiar vocês para melhorar isso, melhorar esses resultados. Desde isso, eu falo o quê? Eu faço uma mentoria intensiva 1 para escalar suas campanhas em até 7 dias, com suporte direto no WhatsApp. Olha o meu diferencial. Entendeu? Aí é um valor, um diferencial. Isso eu criei agora. Um diferencial que me diferencia dos outros que já oferecem consultoria de tráfego no mercado. No meu caso, não. Eu estou oferecendo uma mentoria, um ensinamento, 1 para 1, que eu vou sentar, pegar na sua mão com lápis, né, ali, digamos assim, com lápis, e ensinar como que eu vou escalar suas campanhas em até 7 dias. Vamos lá, você já tem resultados, você é uma clínica que já está tendo resultado. Eu vou lá em 7 dias, eu faço isso. Isso é o meu diferencial, isso é o meu valor percebido, e além disso, eu coloco o quê? Um suporte direto no WhatsApp, porque muitos, vamos lá, muitos doutores, muitos médicos que eu vejo, muitos dentistas que eu vejo, né, reclamam muito comigo da questão de não ter suporte da equipe deles, suporte do pessoal do tráfego, suporte muitas vezes da pessoa que cuida do social media ali, sobre o que está acontecendo, se está indo bem, se está indo... Então, aí que entra a questão diferencial. Isso vocês têm que pensar para o negócio de vocês. Ter esse pensamento, tipo assim, analisar o que vocês podem fazer diferencial. Pô, o que eu posso me diferenciar das clínicas da minha região, das pessoas, das clínicas da minha região, da minha cidade, do meu estado? O que eu posso fazer? O que eu posso ofertar? O que eu posso mudar? O jeito que eu falo. Por exemplo, uma consultoria de tráfego. É isso, mas eu posso falar que é uma mentoria intensiva 1 para 1, que é o quê? Uma mentoria de, vamos lá, de um dia em que eu vou sentar com você para ensinar você como que você faz isso, em vez de falar que é uma consultoria que todo mundo faz. Então, é a mesma coisa, só que vocês aplicam isso para dentro do negócio de vocês, se diferenciando.
Agora, passando para o próximo tema, a gente já entendeu o que uma oferta irresistível daquilo que a gente está vendendo, o que ela precisa ter. Agora a gente vai passar para o copyright para vender. O que é o copyright para vender? Aquilo que a gente tem que fazer para o texto, para o nosso texto, para o nosso anúncio, para o nosso carrossel, para o nosso vídeo, vender. Aquilo que a gente está transmitindo realmente para a pessoa e a gente vender para ela. Aqui eu utilizo a estratégia, a estrutura AIDA. Eu vou explicar aqui para vocês, que é a mais utilizada e é a melhor. É a melhor, uma estrutura simples que funciona, é direta e atinge muito bem o público. Até hoje. E eu falo para vocês, eu só tenho os maiores resultados que eu já tive comprar foi utilizando essa estrutura simples da AIDA. E principalmente para vocês, doutores, dentistas, médicos, vocês utilizam essa estratégia porque a AIDA, ele une o útil ao agradável. Ele não enrola, ele não faz o cliente, muitas vezes que é um cliente ou um paciente ocupado, perder tempo. Porque é uma estrutura que já atrai ele, gera interesse, gera o desejo de vende. Faz a ação que é venda. Que é ali falar para o WhatsApp, é ali começar a seguir. Então, qual que é a função de um copyright para vender? Chamar atenção, gerar o desejo de guiar para a ação. É isso que a gente busca fazer. E aí entra a estrutura AIDA, que é a AIDA. O A de atenção, o I de interesse, o D de desejo e ação. Uma coisa muito importante que a gente tem que entender aqui, que eu expliquei lá atrás, só que eu vou relembrar esse conceito. A principal estrutura hoje que vocês devem utilizar como estrutura de propaganda, de anúncios, dentro do marketing digital, no tráfego pago, com certeza vocês utilizam o Google Ads, que é muito bom vocês utilizarem, porque o Google Ads, ele é o principal, né, quando se trata de um negócio físico, mas o Meta Ads deve ser também levado muito a sério, deve ser um que vocês devem estar utilizando também junto com o Google. Só que há uma diferença entre essas duas ferramentas, entre esses dois lugares para fazer tráfego pago. Qual que é a diferença? No Google, a pessoa tem que pesquisar você para te achar. Pesquisar palavras-chave para achar aquilo, achar você. Por exemplo, a pessoa pesquisa lá, clínica odontológica, clínica médica, clínica dermatológica. E aí você está pagando, você está fazendo as propagandas. Ela vai te encontrar. Então, o que isso quer dizer? Qual que é a principal diferença? O Google Ads, ele é para pessoas intencionais, a pessoa tem a intenção já. Ela já está procurando médico, ela já está procurando um especialista específico, ela já está procurando um dentista, uma clínica odontológica. Então, ela já está naquele foco. Agora não, o Meta Ads, ele tem a capacidade muito maior que o Google nessa questão, que é o quê? O Meta Ads, o que ele faz? Ele gera desejo nas pessoas. A gente vende, a gente faz toda essa questão no Meta Ads para gerar desejo, porque é o desejo que faz a pessoa querer comprar, é a pessoa querer fazer a ação, a pessoa querer marcar uma consulta, é o desejo. E o Meta Ads é a plataforma disso, porque a gente aparece nos horários para a pessoa, nossos anúncios aparecem para a pessoa num determinado horário, né, durante o dia inteiro, e a gente aparece aleatoriamente, enquanto ela está no momento mais, digamos assim, relaxado dela, em que ela está olhando o Instagram ali de forma descontraída, porque a verdade é o seguinte, quando a gente anuncia, a gente pega a pessoa no momento mais relaxado dela, que a pessoa tá ali, né? Vou pegar meu celular aqui, tá ali com o WhatsApp, com o Instagram aberto. Aqui, ó. Rolando o feed. A pessoa tá ali, relaxada. Então, é o melhor momento para ela ver um anúncio nosso. É o melhor momento para ela estar apta a gerar desejo nela. Então, a estrutura AIDA que eu explico aqui para vocês, ela é focada dentro do Meta Ads. Ela é focada para a estrutura do Meta Ads. Por quê? Porque aqui a gente gera desejo. A gente prende a pessoa para gerar desejo e fazer ela, guiar ela para uma ação. Então, para finalizar, né?
É o quê? Atenção, você atrair a atenção da pessoa, prender a pessoa naqueles 5 segundos, 3 segundos do começo do vídeo. Segundo, interesse, e você gerar interesse nela. Prender ela para ela poder continuar no vídeo, porque você já chamou atenção, mas agora a gente precisa gerar interesse. E daí gerar o desejo nela e por último ação. Por exemplo, vou dar um exemplo. Gerar atenção. Você sabia que 80% de gestores perdem dinheiro com anúncios mal escritos? Eu gerei atenção para as pessoas, porque se o meu público é atingir outros gestores de tráfego, pegando o meu exemplo, eu estou fazendo uma pergunta de um conhecimento, uma pergunta que está relacionada a um problema que muitos gestores de tráfego enfrentam, que é perder dinheiro com anúncios mal escritos na questão da copy. Então, eu já estou atingindo e estou gerando atenção no meu público-alvo. Mais uma vez, você sabia que 80% de gestores perdem dinheiro com os anúncios mal escritos? Isso é uma pergunta. Agora eu vou gerar um interesse para o cara continuar, porque eu já atraí ele já aprendeu, ele já, opa, o que é isso? Isso aqui é diferente. O que eu vou gerar interesse? Talvez esse seja o seu caso, e você nem percebe. Aí eu já atingi o público, porque eu estou falando diretamente aqui, até coloquei na nota aqui, ó. Fale com uma pessoa. O seu anúncio aparece para milhares de pessoas, mas quando ele aparece só para uma pessoa. Aparece diretamente para a pessoa, no celular dela, individualmente. Então, a sua linguagem deve ser simples e direta, porque você está falando com um cara, uma mulher, um cara, um homem, né? Você está falando diretamente com uma pessoa. Então, aqui, ó, o que eu busco fazer? Eu busco falar com uma pessoa específica. Talvez esse seja o seu caso e você nem percebe. Eu falo diretamente com ele. Aquele que eu sei que está me assistindo, que é um gestor que está perdendo dinheiro com anúncios mal escritos. Eu estou falando diretamente com a minha persona, com o meu público-alvo. O desejo. Como que eu vou gerar desejo nesse cara? Porque eu já sei o problema dele, eu já sei que ele está perdendo dinheiro. Como que eu vou gerar desejo? Imagina atrair o público certo com apenas um anúncio bem estruturado. Esse é o maior desejo de todo gestor de tráfego. Atrair o público certo com um anúncio bem estruturado, sem precisar demandar de outros anúncios. E aí, eu gerei desejo nele, porque ele fala, pô, como que eu vou gerar, como que eu vou atrair esse público, como que essa estrutura de anúncio, eu quero poder entender, eu quero poder saber disso. E aí eu falo, para ele continuar, para mim continuar guiando ele, porque até agora eu já chamei atenção, gerei interesse, gerei desejo, agora eu vou chamar a atenção dele para mim. Guiar ele para uma ação, na verdade. Guiar ele para uma ação. Qual que é a ação? Clique no botão abaixo e comece agora, para ele poder aprender essa estrutura de anúncio. Então, é isso que a gente busca com a estrutura AIDA. Direto, simples, rápido, que atrai atenção, gera interesse, gera o desejo e, por último, guia a pessoa para uma ação rápido, para a pessoa não ter tempo de ativar o racional dela, mas sim ela já ir falando, não, eu preciso disso. A pessoa ter também um senso de urgência. Eu gosto de colocar essa frase, copywriting é a arte de escrever para vender. No tráfego, né, no tráfego pago, a sua copy precisa de 3 coisas para finalizar a questão da copyright para vender. Chamar atenção, gerar interesse, conduzir para ação. Acabou. É isso que a gente busca no seu copyright. Então, quando você for ver os seus anúncios agora, quando você for criar anúncios criativos ali para você utilizar no seu tráfego pago, você tem que entender que minimamente ele tem que fazer essas 4 coisas da estrutura AI. E, por última, ação. E que ele fale com uma pessoa diretamente. Não fale com milhares ao mesmo tempo, mas com uma pessoa. Que é o erro de muita gente. Copy por estágio do funil. A copy por estágio de funil, gente, é uma coisa muito importante que a gente tem que entender. Por quê? Uma das estruturas que eu ensino aqui para você, que é uma estrutura um pouco avançada, né, para quem está começando, mas para quem já está fazendo tráfego, é algo que vocês já precisam estar aplicando, porque isso aumenta muito mais os resultados que vocês estão tendo, que é
os estágios de funil. O que são os estágios de funil? Como está aí na tela, né? Cada estágio de funil tem a sua característica. O topo, o meio e o fundo de funil. E cada um deles tem um tipo de público. E além de ter, isso eu expliquei em umas tutorias atrás, principalmente na tutoria de público, mas cada público ele está numa fase diferente. Então a gente tem que comunicar com eles, cada um deles de uma forma diferente. Não adianta a gente pegar, usar o mesmo anúncio, o mesmo criativo que a gente está falando com a galera do topo, para a galera do meio, para a galera do fundo, porque não vai funcionar para a galera do fundo, não vai funcionar para a galera do meio, só vai funcionar para a galera do topo. Por quê? Porque o anúncio fala com essa galera do topo, não com o resto. O resto está em outra característica. Só vou pedir que a clínica odontológica, peraí, como que é o nome? Clínica odontológica, ela pode, Caçador, poderia mutar o microfone, fazendo um favor? Aí, muito obrigado, que ele estava saindo aqui. Mas aí, continuando. E aí, a gente entendendo que existe esses estágios de funil, e a gente criando cada criativo para cada estágio de funil, isso faz com que a gente consiga converter muito mais pessoas. Porque se a gente consegue converter o cara do topo, o cara do meio, o cara do fundo, a gente para de perder possíveis pacientes que estão em cada um desses estágios. Eu coloco que nem todo público está no mesmo nível de consciência. Esse é o ponto. Então a sua cópia precisa mudar conforme a fase do funil. E aí, por exemplo, o topo que vocês estão vendo agora, que é o público frio, a galera que não te conhece, o que você vai buscar mostrar para essa pessoa? Um conteúdo para ela te conhecer, provocar interesse, ensinar, gerar curiosidade. É isso que a gente busca gerar para essa galera do topo, para que essas pessoas voltem e elas lembrem da gente. Então, o que a gente busca aqui é fazer com que as pessoas que não nos conheçam, que elas passem a conhecer e lembrem da gente. Então, gerar esse tipo de conteúdo. Por exemplo, você sabia que o seu faturamento pode dobrar só ajustando o texto dos seus anúncios? Aqui eu estou pegando a galera do topo, um texto muito genérico, falando de faturamento, falando do assunto que está relacionado à minha persona. Agora, passando para o meio, né, que é o público morno, esse público ele já pelo menos te viu uma vez. Foi a galera que era topo, agora essa galera está no meio, a galera morna. O que a gente vai buscar fazer com essa galera que já conhece a gente? Eles já viram um anúncio nosso, já entraram no perfil, com certeza eles já conhecem a gente. O que a gente vai fazer para essas pessoas? Mostrar as vantagens, solução, benefício. O que a gente tem de diferencial? Mostrar para essas pessoas, porque elas já conhecem a gente, mas elas precisam conhecer agora por que a gente é diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Já ajudamos 134 empresas a aumentarem suas vendas com funil simples e direto. Aqui eu estou mostrando a minha autoridade, aí entra a questão de posicionamento, estou mostrando a minha autoridade. Aqui também, nessa parte do morno, do meio, a gente pode colocar o quê? Pode colocar provas sociais, depoimentos. Né? Um paciente ali que passou por você, que o resultado dele foi ótimo, foi um resultado incrível, e ele se dispôs a gravar ali um depoimento falando sobre aquele procedimento, falando que foi incrível, que mudou a vida dele, gerou a transformação. Isso é bom, porque isso mostra o poder, isso mostra a sua autoridade, o seu posicionamento. E, além disso tudo, mostra o seu trabalho, mostra as vantagens, mostra a sua solução, mostra os seus benefícios. Então, é isso que a gente coloca. Nessa frase que eu fiz de exemplo aqui, ó, já ajudamos 134 empresas a aumentarem suas vendas com funil simples e direto. O que eu estou mostrando aqui é a minha autoridade, que eu já estou há tempo no mercado, que eu já ajudei 134 empresas a aumentarem suas vendas utilizando um funil simples e direto. Então, aqui nesse meio é autoridade, benefício e mostrar por que você está acima da sua concorrência ali, de certa forma. O fundo já é o público quente. Muitas vezes o fundo é aquela pessoa que já fez um serviço com vocês,
né? Ou seja, odontológico, médico, já visitou, já fez um exame, já fez algum tratamento, alguma coisa com vocês. Nesse caso, o que a gente busca gerar para essas pessoas no fundo? Chamada direta. Se ela já fez um serviço com vocês, ela gostou, você tem que chamar ela para fazer outros serviços com vocês. Não só um, mas fazer outros. Uma das coisas que eu futuramente vou explicar também é sobre o lifetime value, que é quanto a pessoa gasta, em média, dentro do nosso negócio e para ela continuar gastando com a gente. Porque o que a gente busca é fazer com que a pessoa continue conosco o máximo de tempo possível e até atingir o nosso lifetime value, que é quanto a pessoa pode gastar dentro do nosso negócio. Então, aqui a gente vai buscar fazer essa chamada direta, gerar essa urgência para a pessoa sobre aquilo que a gente está ofertando e gerar escassez. O que é gerar escassez? Aquele sentimento que ela precisa daquilo, que aquilo é escasso, que aquilo já vai acabar. Então a gente precisa gerar esse sentimento. O exemplo que eu coloquei aqui, por exemplo, últimas vagas com bônus de R$ 497 incluído. Clique no botão abaixo. Foi direto. Últimas vagas, isso se remeteu ao quê? A escassez. O que eu fiz aqui? A urgência é que eu estou dando um bônus, estou dando um desconto. Mas, por último, termino fazendo uma CTA direta, uma chamada direta. Clique no botão abaixo, já para a pessoa ir direto para clicar, não perder tempo. Então, a gente entendendo esses estágios de funil é muito importante, porque cada um está no seu nível, cada um tem um nível, cada um passou por uma etapa. Então, não adianta você querer mostrar os criativos, a copy sua aqui do topo, para as pessoas que estão aqui no fundo, porque não vai vender, porque essas pessoas do topo, você tem que, essas pessoas do fundo, você tem que mostrar a urgência, porque elas já te conhecem, já compraram de você, já fizeram alguma coisa com você. Entendendo a copy por estágio de funil, que é uma coisa muito importante, a gente pode agora falar das boas práticas, né, encaminhando já para o fim, e ali no fim eu vou dar outro exemplo, né, utilizando a estrutura de venda, que é a estrutura AIDA, para vocês, mas só para ver se alguém tem alguma dúvida nessa parte dos estágios de funil. Alguém tem alguma dúvida aqui? Eu acredito que não, né? Quem falou, então eu acredito que não. Vamos para as boas práticas, então. O que é as boas práticas, né, gente? O que eu recomendo vocês fazerem, que é o que eu faço quando eu vou fazer minhas copies. Quando eu vou fazer as copies para vender, as copies para os meus anúncios. Primeiro, foco no cliente, não no produto. Não foque no serviço que você está ofertando. Tratamento de implante, método tratamento dermatológico. Não foque naquilo que você, no serviço que você está vendendo, mas foque no cliente, em atingir aquele cliente, a pessoa que está passando por aquele problema, né? Como eu disse, como se você estivesse conversando com uma única pessoa. Quando você fala do seu produto, quando você fala do seu serviço, você fala e a pessoa vai passar, vai falar, é mais um tentando me vender. Mas aí quando você atinge a pessoa no problema dela, ela fala, não, o anúncio está conversando comigo. É isso que eu preciso, a pessoa se vê, a pessoa se encaixa ali. Então, foca no seu cliente, foca naquela pessoa que você quer atingir. Outra questão aqui, terminar com CTA claro, né? O que é terminar com CTA claro? Um CTA que faça com que a pessoa entenda diretamente para onde ela está indo. Clique aqui abaixo e fale conosco no WhatsApp. Isso é um CTA claro. A pessoa sabe que ela vai falar com vocês no WhatsApp. Agora tem gente que fala, clica aqui, quem saiba mais. A pessoa clica e vai para um site, a pessoa já sai e fala, eu não vou entrar em site. Então, ter um CTA claro evita muito problema, evita muita dor de cabeça, evita as pessoas também, a pessoa que não é do nosso interesse, ela sair. Então, é aquela questão,
tem um CTA claro, fale comigo, garanta já, clique abaixo no CTA dizendo para onde vai. Use perguntas no início. Vocês viram que nos exemplos que eu dei até então aqui na aula, né, na tutoria, todos eu sempre comecei chamando a atenção com uma pergunta. Eu sempre gosto de usar esse tema da pergunta no início, porque quando você faz uma pergunta, as pessoas param, porque elas querem saber a resposta. Todo mundo é curioso. Todo mundo quer saber a resposta, o porquê das coisas. Então, quando a gente faz uma pergunta, faz com que a pessoa ela pare. Ela pare e fala, pô, vamos ver, eu quero ver a resposta dessa pessoa. E a pessoa assistiu o anúncio até o final e se interessa. Por quê? Se o anúncio é bom, ele vai gerar o interesse, vai gerar o desejo, e a pessoa fala, pô, vou ver. Fazer a pessoa continuar o caminho. E outra questão aqui que eu vejo que é uma boa prática muito boa, mostrar a transformação não só características. Entra com aquilo que eu falei no início. Não falar só do produto, mas falar com o cliente, foco no cliente ali. Que é o quê? Evita falar só da sua empresa, evita falar só da sua clínica, evita falar só do seu negócio, mas fale da transformação que o cliente vai ter com vocês. O que o cliente vai estar tendo com vocês, o paciente vai estar tendo com vocês ali, por fazer o serviço com vocês. Isso é uma boa prática, isso é o que eu falo para todos os meus clientes. Não fala do seu negócio. O seu negócio é seu, parabéns, mas o que você tem que falar, o que você vai agregar para aquela pessoa que você vai vender, para aquele seu cliente, para aquele seu paciente. O que você vai estar transformando na vida dele? Porque muitas vezes a pessoa está querendo ali uma transformação na vida dela, ela tem um problema muito grande, ela quer transformar, ela acredita em vocês. Então mostra essa transformação, porque cada um de vocês eu sei que tem o poder de transformar essas vidas. E é isso que vocês têm que mostrar nisso. Partindo para alguns erros comuns que eu vejo muita gente cometendo, e também muita gente chega em mim com esses, fazendo perguntas para mim com esses erros, e eu até anotei isso tudo. Primeiramente, texto genérico confuso. Eu já vi muita copy que a galera só faz um texto genérico lá e fala, é isso. É isso mesmo, tá bom. Não, não é assim, gente. Uma copy, ela tem um poder de venda. Então não leve ela como apenas não faça só um texto genérico, coloca qualquer coisa e tá certo. Não. Pense em algo que realmente vai fazer sentido pro teu anúncio. Para a pessoa ver, ler o teu anúncio e falar, pô, isso faz sentido para mim. Não algo que vai ser genérico ou até meio confuso. De a pessoa ler a qual e falar, pô, que loucura é essa? A pessoa vai embora. Pense nesses detalhes, porque é esses detalhes que fazem a diferença. Fazem você se destacar perante muitos outros anúncios. Né? Eu já falei há algum tempo atrás, lá no começo do ano, sobre um pouco sobre o algoritmo. O algoritmo, ele lê o seu anúncio. Se o seu anúncio tiver uma copy boa, não for uma copy genérica ou confusa, você muitas vezes vai ter mais resultados que os seus concorrentes pagando menos nos anúncios. Então, é isso que a gente quer. Então, por isso, não faça um texto genérico, confuso, para botar no seu anúncio, para botar no seu carrossel, ou para você mesmo falar isso num vídeo. Mais uma vez, erro muito comum que eu ressaltei no final das boas práticas, mas é que eu volto a falar. Não fale só da sua empresa. Você até pode falar, não te proíbo, da tua clínica, mas fale da transformação, gente. Não fale só da sua empresa. Sua empresa, beleza que seu consultório é bonito, é incrível, vocês servem cafezinho, pô, incrível. Mas beleza, o que você vai agregar para mim? Eu não vou lá para passear. Eu quero transformar. Eu tenho um problema que já há anos me vem fazendo mal e eu acredito em vocês que vocês podem transformar, mas eu não quero saber do consultório de vocês, eu quero ver a transformação que vocês vão gerar para mim. É isso que o paciente espera. É isso que a pessoa que vê um anúncio que atrai atenção quer e espera. Então, foque na transformação, não tanto na sua clínica, no seu negócio, no seu consultório. Falta de urgência ou benefício direto. A galera pega e não gera urgência. Se você não gerando urgência,
aquele paciente, ele vai adiar aquilo lá, ele fala, isso não é um problema para mim resolver agora. E aí, o que a pessoa vai fazer? Ela vai procrastinando, porque você não gerou urgência, e daqui 7, 8 meses que ela vai falar, acho que eu vou lá agora, vou mandar uma mensagem no WhatsApp para marcar uma consulta. A gente não quer isso, ela podia ter marcado consulta naquele mesmo dia que ela viu o anúncio, mas ela foi 8 meses depois. Isso a gente teve que gastar dinheiro de tráfego para poder continuar aparecendo para essa pessoa também. Então, por isso que eu falo, a urgência é muito boa. Mostrar os benefícios diretamente para o paciente, a transformação e os benefícios, faz com que a pessoa não enrole, não procrastine para poder fechar com a gente. A pessoa vai direto, a pessoa fala, não, eu preciso disso. Tum, a pessoa faz a ação, ela vai atrás, ela age. Outra questão também, para finalizar, que entra a mesma questão do texto genérico, copy desalinhada com o criativo. Aquilo que você escreveu na tua legenda está desalinhado com aquilo que você está falando no seu anúncio. No seja carrossel, seja vídeo, como eu falei, seja imagem estática, tudo tem que estar alinhado, tudo tem que fazer sentido. Por quê? Tem muita gente que lê os comentários, não, lê a copy que está ali, a legenda que está no teu anúncio. Então, tem que estar tudo muito bem alinhado para a pessoa não ter confusão e a pessoa realmente falar, pô, vou buscar. A pessoa ter um caminho direto, a pessoa ir atrás. Esse é um dos erros muito comuns, gente. Por isso, tomem cuidado, revisem isso. Quando vocês forem fazer as suas copies, esse material vai estar disponível lá. Analisem isso, analise esses pontos aqui e vê se a sua copy que vocês criaram tem esses pontos, tem algum desses erros, para vocês poderem consertar. Para a gente finalizar, eu coloquei aqui um exemplo de copy com a estrutura AIDA, estrutura para venda, bem simples, para mostrar para vocês que a questão que não é complicado, não é difícil. Quando vocês criam a prática de pelo menos fazer isso uma vez por semana, terem esse hábito, e isso entra na mentalidade do investidor, vocês terem o hábito de pelo menos uma vez na semana focar ali na parte das propagandas do seu negócio, que é elas que vão fazer vocês venderem, escalarem ainda mais o negócio de vocês começam a ficar craque nisso, em criar isso, e muitas vezes você vai estar lá no seu consultório esperando uma consulta e você fala, pô, tive uma ideia de uma copy, você vai lá e anota. É o que muitas vezes acontece comigo. É claro, eu lido com isso todos os dias, mas se vocês tiverem essa rotina, esse hábito, acabou. Vocês também vão ficar craque nisso. E aqui está um exemplo da estrutura. Primeiramente, para chamar atenção, né, mais uma vez, dando o meu exemplo como gestor de tráfego. Você sabia que 80% dos anúncios não convertem por erro no texto? Eu faço uma pergunta, eu faço uma pergunta que vai prender. A maioria dos gestores de tráfego muitas vezes não sabe disso. A persona minha, que é esses gestores, não sabe disso. Então, eu pego e já vou direto no problema fazendo uma pergunta. Porque quando a pessoa vê isso, ela vê o problema dela aqui também, porque os anúncios dela não estão convertendo por algum tipo de erro. E esse erro está no anúncio. E aí, nisso, eu faço a pergunta. Aí, agora eu vou prender essa pessoa, vou gerar o interesse dela. Talvez o seu esteja entre eles, mas dá para corrigir. Eu mostro que tem uma solução. Eu gero interesse, porque ela vai falar, tá, mas qual que é a solução? Como que eu corrijo isso? Eu quero ver. E aí eu gero desejo nela. Já gerei o interesse, agora eu só preciso fazer ela desejar isso. Que é o quê? Imagine dobrar os resultados com texto direto e certo. Aqui eu estou fazendo com que a pessoa imagine, a pessoa, ela seja, ela gere esse desejo, fala, pô, esse cara tem alguma coisa, alguma estrutura que, além de corrigir os meus anúncios que não estão convertendo, isso vai gerar mais resultado para mim. Eu preciso saber. Aí eu vou guiar a pessoa agora para ação. Clica agora e receba um exemplo pronto. Eu já levo a pessoa para dar um exemplo pronto para ela dessa cópia, dessa estrutura. E nisso que eu vou dar o exemplo, eu já vou fazendo trabalho para converter essa pessoa. Mas isso aí é mais para frente, que é uma aula que eu vou falar sobre funis de anúncio,
o funis pós-anúncio, né? O que a gente faz ali, que a gente pode fazer depois que a pessoa passou pelo anúncio nosso, né? Tem o follow-up, o water bump, várias outras coisas, várias outras estratégias que a gente pode estar utilizando ali. Mas isso aí eu vou explicando mais para frente. Gente, por hoje esse é o conteúdo, né? Sobre a questão das copies, sobre a questão das ofertas. Eu queria ver com vocês se vocês têm alguma dúvida. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui. Queria ver se algum de vocês que está aqui na call comigo hoje tem alguma dúvida. Pode ser não só desse conteúdo hoje, mas também alguma outra dúvida que vocês estão tendo ali na questão do tráfego pago de vocês, talvez ali na criação de anúncios. Vocês podem perguntar para mim. Acho que não tem mais nenhuma dúvida. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu deixo muito claro aqui que isso até para quem está assistindo gravado, podem mandar qualquer tipo de pergunta para mim diretamente no meu privado, meu grupo tá lá o meu número está lá no grupo, que eu vou respondendo, tá, no privado, e também as dúvidas no grupo. Podem mandar lá, não tenham vergonha, porque muitas vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outros. E isso faz com que a gente tenha esse networking, esse compartilhamento. Por quê? Se a gente consegue alinhar todo mundo, a gente consegue melhores resultados para todo mundo. É o que a gente busca. Mas é isso, gente. Uma ótima tarde para vocês. Espero que cada um de vocês fiquem certo. E qualquer dúvida, mais uma vez, podem mandar para mim. Mas bom tráfego pago para vocês aí, bons resultados, né, para esse final de ano. É isso que eu espero. E é isso. Fiquem com Deus.